30 anos, 3 décadas de existência desse que é um dos maiores discos de todos os tempos, Nevermind do Nirvana. E nesse vídeo eu vou explicar por que esse disco é tão importante e principalmente contar algumas historinhas a respeito dele. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa aqui nesse papo, porque eu tenho uma dica espetacular para você, cara, uma das biografias mais reveladoras, mais sinceras, vamos dizer assim, em relação à carreira de um grande astro, que é essa aqui, ó, a biografia do Chris Cornell, escrita pelo Corbin Reef. É um livro que revela muito, não apenas da vida e da carreira do Chris Cornell, mas dos bastidores do que aconteceu com o Soundgarden, com o Temple of the Dog, com a carreira solo do Chris Cornell e principalmente os bastidores daquela época toda que todo mundo se refere como grunge, ou grunge, como você quiser falar. E essa dica é espetacular. Por quê? Porque além desse livro ser sensacional, você clicando no link abaixo, aqui na descrição do vídeo, e preenchendo o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, você vai ter o melhor desconto da internet. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então, para você ter acesso a essa obra que é fundamental para você entender um capítulo inteiro da história do rock and roll, é muito simples. Mais uma vez, eu vou avisar você. Clica no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, que é aquele código que você já conhece muito bem, e na hora de finalizar a compra, você vai ter um desconto espetacular. Você não vai encontrar esse desconto na internet, em qualquer tipo de livraria. E aí você vai tomar contato com um livro essencial. Beleza? Então agora a gente pode continuar o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, 30 anos que esse disco foi lançado, tá? 30 anos. É um disco importantíssimo, é um disco que levou o Nirvana a um patamar de estrelato tão absurdo que o próprio Kurt Cobain não suportou. Você sabe muito bem como é que essa história acabou. Antes de eu começar esse vídeo, é claro que você vai fazer a sua inscrição no canal aqui embaixo, aquela coisa toda que você já sabe, né? E vai também visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, como mais um lançamento. Olha aqui, essa camiseta que é uma das maiores bandas de rock nacional de todos os tempos. Você sabe muito bem quem é, né? Linda essa camiseta, né? Pois é. Depois que você fizer isso, você vai continuar a acompanhar o que eu vou dizer aqui nesse vídeo. E o que eu tenho a dizer a respeito do Nevermind no Nirvana é que as 3 décadas de existência desse disco fizeram com que todo o cenário do rock e da música pop em geral tenha se modificado. Para muita gente, esse disco aqui, cara, ele assumiu um status mítico, vamos dizer assim. O que de certa forma não é nenhum exagero. E eu também não tenho dúvidas de que o Nevermind foi também fundamental para jogar aquela pá de cal final no túmulo, vamos dizer assim, daquele hard rock farofento, que era um negócio horroroso. Embora eu goste de algumas bandas daquela época, como vocês já viram nos vídeos que eu fiz aqui. Agora, uma outra característica desse disco, que foi a partir do sucesso dele, que um monte de bandas daquela chamada cena alternativa americana obteve uma exposição muito maior também a reboque do imenso sucesso desse disco aqui. O Nevermind, ele foi o segundo álbum de uma banda que tinha tudo para ser insensada, uma meia dúzia aí de gaiatos que adorava aquele som underground americano por causa, né, que seria por causa desse disco aqui, que é muito bom, diga-se de passagem, que é o Bleach, né, que é o disco de estreia do Nirvana. Só que foi justamente o Nevermind
o álbum que derrubou, que demoliu completamente aquele muro que separava o underground roqueiro do mainstream. E quando você ouve esse disco, mesmo 30 anos depois, é notória a influência de algumas bandas que o Kurt Cobain e os outros caras, o Chris Novoselic e o Dave Grohl, que os caras adoravam. Que eram quem? O Melvins, o Pixies, o R.E.M. e o subestimadíssimo Smiths, que é uma banda também sensacional. Que, aliás, todas essas bandas que eu citei aqui, eu adoro o som, tem os discos, aquela coisa toda. E eu lembro que o próprio Kurt Cobain, cara, ele dizia que o Nevermind era uma mistura de Black Flag, né, que era a banda do Henry Rollins, junto com o The Knack. Lembra do The Knack? Com aquele sucesso todo, My Sharona? E os ingleses do Bay City Rollers. E se você ouvir, o Kurt Cobain não estava errado não, cara. É meio isso, tá? Se você prestar atenção realmente nesse disco, você vai reparar que, inclusive, existem certas semelhanças, certas similaridades, vamos dizer assim, em relação a alguns discos do Pixies, por exemplo, como o caso desse aqui, ó, o Surfer Rosa, né? Principalmente na dinâmica e na escolha das ordens das faixas. É claro que acreditar que esse sucesso estrondoso, absurdo aconteceu por acidente é assim uma tremenda ingenuidade, né? Já que o que acontece? A banda tinha assinado com uma grande gravadora, que na época era a poderosa Geffen. Eles já tinham um produtor, que no caso era o Butch Vig, que depois todo mundo ficou conhecendo como o batera do Garbage, que ele já seguia uma abordagem totalmente diferente de produção, muito diferente daquela sujeira lamacenta, no melhor sentido do termo, que tinha sido mostrado no Bleach, que tinha sido produzido pelo Jack Endino praticamente. E, principalmente, a diferença maior é que havia muita grana para fazer clipes, né? Aliás, o Nevermind, talvez você não lembre disso, mas o Nevermind, ele decolou mesmo em termos de vendas depois do enorme sucesso que o clipe de Smells Like Teen Spirit fez na MTV, né? E aí tinha grana para bancar execuções nas rádios, aquela coisa toda. E a própria sonoridade desse disco, como eu disse, ele é muito destoante dos outros álbuns. Então, assim, e tem uma outra coisa muito legal, cara. A sonoridade do trio aqui era muito potente e foi um elemento importantíssimo para o sucesso desse disco. E muito disso se deve à presença do Dave Grohl, porque inclusive era ele que segurava as pontas, cara, quando a banda fazia aqueles shows assim que oscilavam entre o sublime e o ridículo. Quem assistiu o show do Nirvana aqui no Brasil, naquela edição do Hollywood Rock, se não me engano, de 1984, sabe o quanto os caras podiam fazer um show de merda. Aliás, a própria cozinha rítmica do disco, que é o David Grohl junto com o baixista, o Chris Novoselic, nesse disco aqui, ela se mostra maravilhosamente bem azeitada. Esse disco aqui tem umas histórias que tem uns detalhes assim meio curiosos aqui. Eu não sei se você sabe disso. Pô, agora a gente vai vai fazer uma espécie de aposta que você não sabe aqui agora. Aliás, eu já gravei o próximo vídeo do Aposto que você não sabe, você vai adorar. É uma banda muito legal, mas isso é outro papo. Esse disco aqui, ele iria sair pela mesma gravadora do Bleach, que era a Sub Pop, né? E ele se chamaria Sheep, ovelha. Piada interna entre os caras. Inclusive, o próprio dono da Sub Pop, que era o Bruce Pavitt, foi ele que escolheu o Butch Vig para produzir esse disco.
né? E o Kurt Cobain, ele tinha curtido muito a ideia de trabalhar com o cara, porque o Butch Vig tinha produzido um disco, cara, que o Kurt Cobain adorava, que era o 12 Point Buck, de uma banda chamada Killdozer, que eu ainda não consegui encontrar esse disco aqui, pra, né, trazer aqui para a coleção aqui do tio. Uma hora eu encontro. E aí o que acontece? Eles começaram a gravar algumas músicas lá no estúdio do Butch Vig. Isso nós estamos falando em abril de 1990. Então, na época, enquanto o Kurt Cobain ele terminava algumas letras ali no estúdio, os caras começaram a gravar as bases. Então eles gravaram as bases. Tinha uma canção chamada Imodium, que depois virou o que a gente conhece como Breed, né? Tinha também uma outra canção chamada Dive, que depois foi lançada como lado B do compacto da Sliver. Eles gravaram In Bloom, gravaram uma Pay to Play, né, que depois virou Stay Away, uma das melhores faixas do disco. Eles gravaram Lithium, gravaram Poly e uma versão, cara, de Here She Comes Now, do Velvet Underground, que depois foi colocado num disco tributo a ex-banda do Lou Reed, que era um disco que eu também ainda não consegui encontrar, cara, que é um disco chamado Heaven and Hell Volume 1, né? Nunca vi esse disco, nunca peguei esse disco na mão, se tivesse, compraria fácil. Enquanto a banda estava fazendo essas gravações, eles estavam fazendo shows junto com o Ted. Lembra do Ted? Aquela banda que eu incluí naquele vídeo das 5 bandas de grunge que pouca gente conhece, ou o pessoal não valorizou. Lembra? Ted, grande banda. Quando essa turnê acabou, o batera do Nirvana, que ainda não era o Dave Grohl, era o Chad Channing, ele caiu fora. E aí, os caras tiveram que interromper as gravações. Os caras ficaram sem batera. Foi então que o Dave Grohl saiu do Scream, que é a banda que ele estava, e ele meio que se convidou para entrar no Nirvana. Ao mesmo tempo, tudo isso, a Sub Pop estava quase quebrada, estava quase falida. E a única saída que o pessoal da gravadora via era vender o selo para uma gravadora maior. O Kurt Cobain ficou muito ressabiado com essa história e ele tratou ele mesmo, cara, de levar o Nirvana para uma outra gravadora, independente do que iria acontecer com a Sub Pop. Então eles pegaram aquelas gravações que eles já tinham feito, montaram como se fosse uma demo e começaram a distribuir para várias gravadoras maiores. E aí na época começou uma espécie de leilão, né? Porque as gravadoras ficaram interessadas naquele tipo de material. E quem ganhou foi a Geffen. E ganhou por um motivo muito simples. Eles ofereceram uma ótima grana e a Kim Gordon, que era a baixista do Sonic Youth, e a própria equipe, o empresário ali do Sonic Youth, os dois convenceram o Kurt Cobain a assinar com a Geffen, porque o Sonic Youth estava sendo muito bem tratado lá. E aí assinaram o contrato. E aí a Geffen sugeriu um monte de produtores famosos para produzir o que viria a se tornar o Nirvana. Só que tinha um pequeno problema, cara. Todos esses produtores, eles exigiam uma porcentagem nas vendas do disco. E aí, o Kurt Cobain, os caras conversaram e falaram assim, quer saber? A gente tá se dando muito bem com o Butch Vig, vamos manter o cara, vamos continuar trabalhando com ele. E assim foi feito. É sempre bom trabalhar com gente confiável, né? Você sabe disso. E aí então a Geffen deu uma verba de 65 mil dólares para os caras gravarem o disco, né? E foram gravar naquele famoso Sound City, né? Lembra do documentário? Pois é, no estúdio onde foi gravado um monte de discos legais, lá na Califórnia. E aí o que acontece? Eles regravaram as músicas daquela demo e incluíram então algumas músicas novinhas, que eram Smells Like Teen Spirit e Come As You Are.
Algumas pessoas que trabalharam nessas gravações ali no estúdio disseram assim que algumas letras elas foram terminadas assim um pouco antes do Kurt ir lá para a salinha e colocar os vocais. E também tinha uma coisa meio curiosa nessas gravações, cara, que o Kurt Cobain, ele não queria fazer um negócio que todo mundo faz, que é dobrar os vocais, ou seja, você cantar em cima daquilo que você já cantou, que é uma coisa muito comum, todo mundo faz. Ele não queria fazer isso. Ele só fez porque o Butch Vig, bancando o psicólogo, convenceu o cara a fazer, argumentando que o John Lennon fazia isso em todos os discos. E aí sabe-se lá por que o Kurt Cobain pegou esse exemplo e falou, pô, tá bom, então eu vou fazer. Aliás, não foi só nessa vez que o Butch Vig agiu como psicólogo com o Kurt Cobain. O cara já era meio problemático na época. E aí, quando eles fizeram todo o disco, na hora de mixar, eles acharam que não estava legal. O próprio Butch Vig, por exemplo, achou que as mixagens estavam esquisitas. E aí o que eles fizeram, cara? Eles chamaram o Andy Wallace, que era o cara que tinha, no ano anterior, coproduzido o espetacular Seasons in the Abyss do Slayer. Tá? E aí o que o Andy Wallace fez? Cara? O cara chegou e o cara alterou completamente o som das guitarras e o som da bateria. E na mixagem, porque eu não sei se você sabe, mas o ideal é você gravar tudo sem efeito nenhum e acrescentar esses efeitos na mixagem, que foi o que o Andy Wallace fez, e todo mundo ficou absolutamente chapado com o resultado sonoro, né? Que é o resultado que você ouve aqui. E aí tem um detalhe curioso, cara. Na hora da masterização aconteceu um erro na primeira prensagem das 20 mil cópias desse disco. Depois da última faixa, chamada Something in the Way, tem uma música escondida que chama-se Endless Nameless. E nessas primeiras 20 mil cópias não tem essa música. Por quê? Porque esqueceram de avisar o profissional que fez a masterização, que era o Howie Weinberg, de que tinha essa faixa escondida. Aí depois, evidentemente, nas próximas tiragens, essa faixa foi colocada. Mas as primeiras 20 mil cópias do Nevermind, em CD, em cassete, não tem essa música escondida. E aí, cara, depois que o Nevermind foi lançado, aconteceu uma coisa muito curiosa. Os caras da banda começaram a dar entrevistas dizendo que eles não tinham gostado da sonoridade, vamos dizer assim, cristalina do disco, né? Mas eles só falavam isso por quê, cara? Porque pegava mal naquela época, inclusive para a própria imagem dos caras, elogiar um disco que trazia uma sonoridade completamente diferente do Nirvana e que estava vendendo muito, né? Pegava mal. Eu, na época que eu fui editor da revista Batera, eu fiz uma vez uma entrevista por telefone com o Butch Vig, e uma das perguntas que eu fiz foi a respeito disso, cara. E ele me confirmou essa história toda. Que os três caras da banda, quando o disco saiu, ficaram maravilhados com o som. E realmente não tem como, cara, que o disco assim tem uma sonoridade sensacional. E mesmo hoje, cara, se você pega pra ouvir esse disco que parece uma coletânea. Cara, só tem musicão. Todo mundo, de uma certa forma, já dissecou Smells Like Teen Spirit, né? Inclusive tem aquela história, que eu praticamente acho um absurdo, de que ela parece com um trecho de More Than a Feeling, do Boston. E eu não consigo ver isso, porque não tem nada a ver, e eu fico pasmo de ninguém ter percebido que Smells Like Teen Spirit, né, o riff, ele na verdade ele repete as mesmas notas de Godzilla do Blue Oyster Cult, só que com um andamento mais rápido. E o Nirvana usou como referência para outras canções
outras canções de outras bandas. Você pega, por exemplo, Come As You Are, por exemplo, é óbvio que é uma homenagem, quase plágio, de 80s do Killing Joke. Inclusive o pessoal do Killing Joke na época ficou puto da vida quando ouviu a música. Eles pensaram em processar, mas parece que para você entrar com esse processo precisava de muita grana e os caras acabaram desistindo. E o que é espantoso, cara, é que a própria Geffen, a própria gravadora, ela ficou absolutamente perplexa. Agora, vamos deixar a hipocrisia de lado. Muito do sucesso e das vendas que esse disco teve nos anos seguintes veio do fato do final trágico do Kurt Cobain. Existe um fator de morbidez dentro da história das vendas desse disco. Ah, e tem a capa, né? Tem a capa, cara. Essa capa é icônica, né? E essa capa, ela foi idealizada pelo próprio Kurt Cobain. Porque ele tinha assistido uma matéria na televisão a respeito daqueles partos que são feitos embaixo d'água, né? Aqueles partos aquáticos, vamos dizer assim. Ele ficou tão impressionado, cara, que ele falou, pô, vou fazer uma capa disso. E aí quem fez tudo acontecer, em termos artísticos, foi o diretor de arte da Geffen, que era um profissional chamado Robert Fischer. E aí, a gravadora, quando viu o resultado, cara, ela ficou encanada, sabe com o quê? Com o bigulinho do bebê aqui, ó. Bigulinho do bebê aparecendo na capa. E eles, inclusive, cara, eles trataram até de criar uma capa alternativa, que nunca apareceu, tá? Mas ela foi feita. E o Kurt Cobain falou para a gravadora que ele só aceitaria, vamos supor, uma mudança na capa se fosse colocado um adesivo na frente do bigulinho do bebê, né? Dizendo o seguinte: se você comprou esse disco com o adesivo, é porque você é um pedófilo enrustido. A gravadora falou, claro que a gente não vai fazer isso. E aí o Kurt Cobain bateu o pé e falou, então vai lançar a capa do jeito que ela foi lançada. E é realmente aqui, se transformou numa capa icônica. Inclusive, eu tenho essa edição, cara, que é uma edição dupla, que eu recomendo. Olha que legal essa edição. Ih, cara, caiu o disco aqui. Aqui, ó. Olha que legal, né? Tem a imagem das fitas. E é um disco duplo, cara, porque vem, inclusive, aquela demo que foi gravado no estúdio do Butch Vig, vem aqui, ó. Tem uns ensaios, tem uma sessão para BBC, tem os B-sides. É uma edição que eu recomendo muito. Então aproveita que esse disco está comemorando 30 anos e trata de comprar o seu. Meu amigo, comprar CD. Eu sei que é uma coisa que parece um negócio de outro século, mas é isso, vale muito a pena essa edição aqui, tá legal? Então essa é a minha opinião a respeito desse disco, que é realmente uma das obras-primas, não só do rock, cara, como da música pop contemporânea, na minha opinião. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que é que você pensa a respeito desse disco aqui, tá legal? E não esqueça, evidentemente, de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa novíssima loja, que tem umas camisetas muito legais, uns produtos muito legais, inclusive esse lançamento aqui, ó. Meu amigo, uma das maiores bandas de rock nacional de todos os tempos. Tá legal? Então, um abraço para você, para sua família, para seus amigos, e a gente se vê muito em breve com mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Até mais!